Meus irmãos, minhas irmãs, Diácono Deusmar Andrade, mais uma vez com vocês, partilhando sobre a Palavra de Deus, nossa Palavra encarnada. Hoje, dia 12 de outubro, nós celebramos com muita alegria a festa, no Brasil, uma grande solenidade da Imaculada Conceição Aparecida. Isso pega a Palavra de Deus, a nossa leitura estará hoje em João, capítulo 2, versículos 1 a 11. Primeiro milagre de Jesus. Não esqueça de fazer a sua lexio divina, ou seja, a sua leitura orante. Não basta escutar sobre Deus, escutar sobre a palavra. É preciso falar com a palavra, dialogar com ela, deixar que ela seja o centro da nossa reflexão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente e também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora, tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da nossa salvação. Glória a vós. Meus irmãos, vejam, o Evangelho de hoje começa de uma maneira bem interessante. Houve um casamento em Caná, a mãe de Jesus estava presente. Parece que o personagem principal de uma passagem do Evangelho não é Jesus. Em poucas passagens isso acontece. Especificamente com Maria, é a única, né? Claro, no Evangelho de Lucas nós vamos ver Maria como centro no mistério da encarnação do Verbo, o personagem ela e o anjo, mas o centro é a encarnação do Verbo. Mas aqui parece que a mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos, né? Então, essa passagem ela quer nos dizer algo sobre a Virgem Maria. E claro, dentro dessa solenidade, isso tem a solenidade da Imaculada Conceição de Maria, isso tem um sentido muito específico, né? Veja, Maria está presente numa festa de casamento, atenta às necessidades do noivo. Então, nós já vemos de alguma forma uma presença ativa da Virgem Maria no início dos sinais da vida pública de Jesus. Interessante que a Igreja sempre viu Maria como aquela que realizou plenamente a vontade de Deus. E ainda que ela não esteja enumerada entre os apóstolos, poderíamos dizer sem dúvida que ela é a primeira dos discípulos, porque ela é aquela que seguiu o Filho desde sempre. Interessante, a mãe que segue o Filho. Por isso que ela é modelo da Igreja dos seguidores de Jesus Cristo. Veja, ela está presente nesse casamento, mas ela não está, vamos dizer, só curtindo, né? Ela está atenta às necessidades dos noivos. Isso é o sinal de uma alma vigilante, de uma alma que está ali prestando atenção nas coisas, né? Especialmente as dificuldades, né? Poderíamos ver, de alguma forma, Maria que se compadece das dores dos noivos. Claro, isso seria uma excelente reflexão, por exemplo, para a vida matrimonial, a presença de Maria na vida familiar. Mas vamos focar na solenidade de hoje. Maria chama Jesus e fala sobre a necessidade daqueles noivos. Então veja, nós vemos claramente que a Virgem Maria, ela apresenta a Jesus as necessidades do noivo. E Jesus aparentemente tem uma postura, pode parecer meio rude. Mulher, ainda não chegou a minha hora. O que eu tenho a ver com isso, né? Jesus fala mulher e fala da hora dele. Qual a outra passagem no Evangelho de João que nós veremos a hora e a mulher? Exatamente em João capítulo 19. Maria aos pés da cruz.
Jesus diz: mulher, eis aqui o teu filho. Filho, eis aqui a tua mãe. A hora de Jesus é a cruz. Então, de alguma maneira misteriosa, nós vemos que o mistério de Caná é uma antecipação da cruz de Cristo. De fato, como Paulo mesmo fala na sua encíclica aos Efésios, na sua carta aos Efésios, assim como Cristo amou a sua igreja entregando sua vida por ela, maridos e mulheres devem amar-se mutuamente, porque o matrimônio é um sinal da vida do Calvário, da entrega do corpo de Cristo pela sua esposa no Calvário. E o matrimônio é isso, a entrega do corpo de um pelo outro, não no Calvário, mas dentro do sacramento do matrimônio, com todas as cruzes que irão vir. Então vejam, nós encontramos então um paralelo entre essas duas passagens. Maria antecipa de alguma forma a hora de Cristo na cruz, a manifestação de Jesus gloriosa. Na cruz também iremos ver sangue e água. No casamento, água e vinho em abundância, para alegrar a todos. Na cruz, aquele mistério de misericórdia e redenção, em meio às lágrimas de Maria, em Caná, em meio às lágrimas de alegria por uma nova vida matrimonial que começava. Então vejam, meus irmãos, quais os ensinamentos práticos que nós podemos tirar hoje do Evangelho? Em primeiro lugar, sem dúvida, a intercessão da Virgem Maria, que está atenta às necessidades dos esposos. E isso quebra com aquela nossa concepção que a gente escuta muito dos evangelhos como se não precisasse de uma outra intercessão. Nós precisamos sim da intercessão da Virgem Maria. Assim como no Antigo Testamento, escutem bem, Deus se usava dos anjos para manifestar a sua glória aos homens que eram indignos de sua presença misteriosa, salvadora e onipotente. No Novo Testamento também, Jesus continua usando-se da intercessão dos anjos, mas de homens e mulheres, para alcançar a sua majestade. Claro que, como nós entendemos que a igreja é um corpo, o caminho para Jesus não é fora do corpo de Cristo. Maria, como membro do corpo de Cristo, intercede por nós. Jesus diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho. Mas Jesus, não só a cabeça, o corpo todo, assim a igreja toda é um instrumento eficaz de salvação. Seja a igreja militante, aquela que está aqui na terra, seja a igreja gloriosa. Porque para Deus os santos não morreram. Então, essa pequena catequese nos ensina a ver que a intercessão da Virgem Maria, de alguma forma, é uma mediação do próprio Cristo, do corpo de Cristo, que é a igreja, que goza da vida eterna para o Pai. Então, não existe uma contradição na doutrina católica com a intercessão de Maria. Mas, hoje, nessa solenidade, eu gostaria de elencar ainda um outro. Fazei tudo o que ele vos disser. Maria, que realiza plenamente a vontade de Deus, que está atenta ao seu querer, que está atenta à voz de Deus que fala no seu coração, a palavra de Deus, que confia na palavra de Deus porque ela é imaculada. E sendo imaculada, ela não tem pecado. A palavra imaculada significa sem manchas. Então, se ela não tem pecado, a Virgem Maria é perfeitamente aquilo que Deus criou ela para ser, visto que ela não tem pecado, ela não desviou do caminho. E é precisamente estando atenta à palavra de Deus que nós somos aquilo que Deus nos criou para ser. À medida em que nós, por diversas desculpas, desviamos do caminho de Deus, que isso é o pecado, nós nos afastamos daquilo que Deus nos criou para ser. Nós nos afastamos da nossa essência mais profunda. O título de Nossa Senhora Aparecida, na verdade, é Imaculada Conceição Aparecida, aquela que nasceu sem pecado original, que foi concebida, mais do que nascer, né? Já no ventre de sua mãe Ana, foi concebida sem pecado original. Portanto, meus irmãos, ela serve para nós como modelo, para vermos aquilo que Deus nos criou para ser. Se nós queremos saber aquilo que Deus nos criou para ser, precisamos olhar para a Virgem Maria. De alguma forma, quanto mais parecidos com a nossa vocação mais fundamental, seja aquilo que Deus nos criou para ser, mais parecidos com a Virgem Maria nós iremos ser. É nesse sentido, escutem,
que São Maximiliano Maria Kolbe, um abraço aí para o Henrique Bruno, HB, que é o baluarte dele, né? Também, se não me engano, a Carlinha e o Dudu, que casaram no dia de São Maximiliano. Ele tem uma frase que, a primeira vez que eu li, eu achei muito escandalosa. Ela diz, né? Meu ideal é a Imaculada. Nossa, assim, nosso ideal não deve ser Deus, não deve ser Jesus Cristo, de fato. Mas Maximiliano foi muito além do que eu estou pensando. Meu ideal é a Imaculada, porque à medida em que eu vivo a minha vocação na sua plenitude, ou seja, longe do pecado, firme na graça de Deus, eu estou cada vez mais parecido com uma humanidade sem pecado. E qual é a humanidade sem pecado? É a humanidade da Virgem Maria. Veja só, o Verbo Eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, quando foi se encarnar, ela se encarnou no ventre de Maria. E toda a humanidade de Jesus foi tirada da humanidade de Maria. Portanto, quando São Maximiliano fala o meu ideal é a Imaculada, de alguma forma, ele tem plena razão de dizer que o seu ideal é aquilo que Deus criou ele para ser. A Imaculada Conceição é a imagem mais perfeita daquilo que Deus criou cada um para ser, porque ela é sem pecado. E essa é a própria carne de Cristo encarnado. Isso é muito belo, meus irmãos. Por isso, vamos render glórias a Deus e pedir a Deus a força de viver conforme a sua graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.